Shalom, shalom, meus amados. Vamos continuar, né, com nossos estudos. Vamos fazer agora a segunda parte sobre o batismo. E uma das perguntas, né, que inicia o que é o batismo nos ensinos dos apóstolos? Então, essa parte nós vamos estudar. E já de início eu quero ler Gálatas 3:27. Portanto, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Irmãos, nós lemos, nós estudamos, nós passamos informação, mas vocês também precisam buscar a revelação, porque não adianta passar essa informação e você cumprir ela friamente, legalmente, só para cumprir um ritual. Porque primeiro você precisa ter a revelação espiritual do que é o significado do batismo. E uma das nossas lutas, né, nas igrejas que nós participamos, que nós visitamos, é essa demora, né, de cumprir. Mas por que que demora a cumprir? Porque não entenderam o que o batismo é espiritualmente, o que ele simboliza, né? Então, nós vamos aqui discorrer sobre alguns versículos e vamos tentar entender como os apóstolos trabalhavam. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui já. Então, vamos lá. Há vários textos nas cartas dos apóstolos que nos dão indicações e ensinos sobre o batismo. A maioria desses textos fala das realidades espirituais que estão associadas ao batismo, sem dizer claramente o que é o batismo. Nesse texto que acabamos de ler, os apóstolos não viu apenas um batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Então, todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, às vezes nós vamos conversando com pessoas e elas não sabem nem dizer realmente quando foi a conversão, como que isso se deu, em que momento que ela entendeu, se ela foi bem esclarecida sobre esses pontos. E muitas vezes nós percebemos assim que ela só levantou a mão e ali ela passou por alguns fazem estudo de 3 meses para falar sobre o batismo, mas não dessa forma de mostrando mesmo que o batismo para os apóstolos é a união, é a inserção nossa em Cristo, né? Não é só um ato simbólico que eu vou deitar na água, né? Vou morrer com Cristo e vou ressuscitar. Quando eu estou em Cristo e Cristo já está em mim, automaticamente isso vai acontecer. Então, só que muitas vezes nós não estudamos de forma correta e também abordamos pessoas de forma muito superficial. Então, muitos acabam tomando a decisão de batismo, não entendendo absolutamente nada, e se caso ela chegar a aprender, ela vai querer batizar de novo, porque ela vai entender que ela só tomou um banho da outra vez, que ela não entendeu profundamente o significado do batismo, né? Para os apóstolos, era mais que um símbolo, porque aquele que se batizava pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado em Cristo, revestido de Cristo. Assim, poderia perguntar: o que nos une a Cristo não é a fé? A resposta é sim. Porém, o batismo foi a maneira que Cristo determinou para que essa fé fosse expressada, fosse consumada. Então, quando eu creio em Yeshua, isso é um ato interno, é algo dentro de mim, eu creio. Mas quando eu batizo, isso é algo externo. Então, eu vou expressar o que Cristo fez na minha vida. Eu fiz uma aliança com Ele e eu também mergulhei nele. Eu também fui batizada nele. E isso, irmãos, não é só ouvir falar. Nós precisamos buscar essa revelação. Por quê? Como nós viemos de igrejas muito tradicionais, muito religiosas, nós aprendemos que nós deveríamos ficar estudando, estudando, sendo discipulada por muito tempo, para depois
tomar a decisão de batizar. Sendo que tudo poderia ser muito mais fácil se eu cresce e entendesse que no ato que eu falando para Cristo, eu quero, eu creio em ti, eu creio no que tu fizeste na cruz do Calvário, eu quero isso para minha vida. Ali naquele momento, eu estou sendo enxertada em Cristo. E o batismo tem que ser logo após para mostrar, para externar isso que está na minha vida. Mas eu volto, irmão, vocês vão ver eu repetir várias vezes. Nós precisamos ter responsabilidade de ensinar de forma correta, de ensinar um evangelho completo, não parcial. Então, é importante nós tirarmos essas dúvidas para podermos entender e quando nós formos ajudar alguém, nós fazermos de forma correta, trazendo essa pessoa para buscar essa revelação. E ela entrando em Cristo, sendo enxertada em Cristo, ela vai ter condição de lutar muito mais facilmente contra as obras da carne. Então, a água do batismo, ela não tem poder em si mesmo, né? Ela não é santa, né? Não é consagrada. Mas se alguém não crer, se não se arrepender, não entender toda a redenção, ela vai entrar e vai tomar um banho, porque isso não gerou nenhuma mudança espiritual. Então, eu preciso entender que quando eu vou descer as águas, isso já deve ter sido gerado no meu interior, pela fé em Cristo Yeshua, que eu, entrando nessa aliança com Ele, eu vou ser colocada, enxertada nele. Isso é essencial, irmãos. Isso muda muita coisa, muda a nossa compreensão de muita coisa. Então, é, nós queremos que você fique capacitado para fazer isso. Eu tenho uma angústia com isso, irmãos. Todas as pessoas com quem eu falo, é essa coisa rasa, essa coisa. Não, vai para a igreja, você está com problema, vamos lá, eu te convido para ir para a igreja. Aí o pastor faz uma pregação emocional, você levanta a mão, mas você não entende absolutamente nada. E ali você vai frequentando, frequentando, às vezes você vai para um lugar para você aprender, mas aí ensinam coisas, mas não mostram dentro da palavra, de ponta a ponta, o que que fala sobre aquele assunto. Então, você vê muitas pessoas que não entenderam essa posição de estar colocada dentro de Cristo. Cristo é colocado em mim no ato que eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, pela fé. Mas, quando eu entendo isso, que Ele entrando em mim, automaticamente eu também vou ser enxertado nele, vou ser colocado nele, já começa o processo de libertação. Cadeias vão caindo, porque ali eu já começo a entender que daquele momento em diante, tudo que não é do Senhor, Ele vai me mostrar para ser retirado de mim. Então, nós precisamos conscientizar as pessoas, estudar com as pessoas, pegar na mão dessas pessoas e mostrar para ela que o batismo não é simplesmente você entrar e tomar um banho e simbolicamente você morreu com Cristo e ressuscitou. O que vai matar a sua carne, o que vai fazer você morrer, a morte de Cristo e ressuscitar com Ele, é você ser enxertado nele. Então, é uma união, você nele e ele em você ou em mim. Assim começa a nossa caminhada de fé. Então, nós precisamos entender o valor mais profundamente espiritual do batismo. Muitos na igreja de hoje pensam que há duas realidades separadas: uma realidade espiritual interior e um sinal exterior que não passa de um símbolo. Então, o que que nós estamos tentando mostrar aqui com esse estudo? Que não é apenas um símbolo. Quando a pessoa crê, ela é unida a Cristo. E se eu estou unida a Ele, eu vou começar.
essa limpeza e cada dia eu vou parecer mais e mais com Ele. Então, aconteceu algo dentro de mim, eu criei, então eu vou expressar. Então, quando eu batizo, e se a gente perceber de Cristo e de outros, nós precisamos lembrar que Cristo foi batizado e na hora recebeu o Espírito Santo. Então, os apóstolos batizavam, oravam e já declaravam que a pessoa estaria cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito de Deus no espírito dela e foi unida a Cristo. Então, ali, o poder do Espírito Santo já vai se manifestar. Então, são coisas que a gente prega separadamente. Aí a gente passa não sei quanto tempo depois do batismo, agora você vai aprender sobre a ceia, e aí você vai aprender sobre o batismo do Espírito Santo, e aí você vai buscar os dons espirituais e entender sobre o ministério. Mas deveria ser no início, pregar já esse todo, né? Que esse é o pacote da salvação. Então eu preciso aprender para poder falar de forma correta. Por isso, demoram tanto para batizar os novos convertidos. Os apóstolos não viam dessa forma. Eles viam que, juntamente com o sinal exterior, operava uma graça interior pela fé daquele que era batizado. Por isso, tinham tanta urgência. E como no estudo anterior, no vídeo anterior, eu citei os versículos para cada um poder procurar. Eu poderia estar lendo os versículos aqui, mas eu creio que cada um de nós tem que abrir a Bíblia, tem que buscar dentro dela, localizar os versículos para ficar mais familiarizado com as Escrituras. Então, é uma forma de forçar você a ler a palavra, e ali a palavra vai transformando sua mente, vai trabalhando com você, vai te convencendo. Então, é, tudo que Cristo fez e os apóstolos fizeram, deixou como exemplo. Então, se nós acharmos qualquer outra coisa, qualquer outro batismo que levou 3 anos para acontecer, nós temos que mostrar isso na Bíblia. E onde é que está isso? Né? Porque o que a gente vê é pregava naquele dia, as pessoas se convertiam e eram batizadas. E em todo aqueles textos você vai ouvir, vai ver na Bíblia essa realidade. Então nós precisamos aprender a forma correta. É, hoje em dia nós não podemos dizer assim, a igreja tal foi errada onde eu estive. Não. Mas muitas igrejas, irmãos, elas aprenderam um pouco, permaneceram naquele pouco, e muitas ensinaram um evangelho incompleto. Não é que está errado. Ninguém vai tirar a base aqui. Mas nós precisamos fazer como Oséias fala, que eu preciso conhecer e continuar em conhecer ao Senhor porque ele é eterno, então sempre ele vai estar acrescentando alguma coisa. Então não é errado eu ter aprendido que era somente um símbolo de morte e ressurreição. E por muito tempo eu não sabia que era algo assim espiritual, que eu estava sendo enxertada em Cristo. Então, para mim, o batismo não era uma coisa tão espiritual como hoje eu entendo. E nós precisamos, e eu já tive acesso a pessoas assim, que tá pedindo para o pastor há 2 anos, 3 anos o batismo. Aí o pastor fala: não, você ainda não está pronta. Você ainda não está pronta. Você ainda não está pronta. Ou você não está pronto. Não, você precisa mudar um monte de coisa. Mas como que a pessoa vai mudar se ela não tem ainda esse encontro, esse mergulhar em Cristo? Porque quando isso acontece no meu interior, haverá um processo que cada dia eu vou mudando, eu vou me alinhando e eu vou parecendo com Yeshua. Por quê? Porque eu estou unida a Ele. Então, eu vou parecer com Ele. É, A igreja hoje trocou o sinal exterior que Yeshua estabeleceu por outros sinais, como levantar a mão e ir à frente. Outro texto que traz luz a esse assunto é Romanos 6,3.
Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Yeshua, fomos batizados na sua morte? É interessante notar que aqui Paulo fala de duas coisas. Uma que os romanos já sabiam e outra eles ignoravam. Eles sabiam que o batismo era que havia sido batizado em Cristo, mas eles não entendiam que estavam mortos com Cristo. E como é que eu expresso essa morte? Essa morte ela começa a ser expressada com as obras da carne, começa a ser mortificada na minha vida. Sentimentos ruins começam é, a sumir da minha vida. Porque se eu estou morto, por que que eu tenho ódio? Se eu estou morto, por que que eu tenho raiva? Se eu estou morto, por que que eu tenho inveja? Por que que, né? Então, nós precisamos aprofundar esse conhecimento, sempre entender, tem mais que Deus pode acrescentar. Nada além do que a palavra diz. Se esse ensino aqui não tiver baseado na palavra, então ele não tem valor. Mas, se eu pegar todos os versículos que foram citados, porque aqui a gente não quer prolongar o vídeo, né? Para olhar todos os versículos. Mas, se você pegar, tiver a disposição de abrir a Bíblia, parar o vídeo e analisar, você vai ter a revelação. Porque a palavra, por trás da palavra, está o Espírito de Deus. E o Espírito dele está em nós. Então, quando eu leio a palavra, ela se revela a mim. E é em qualquer assunto, nós estamos falando hoje do batismo, mas é em qualquer assunto. Então, eu preciso manusear a palavra, eu preciso me apaixonar pela palavra, né? Eu preciso desejar estar lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a revelação da palavra. Consequência da nossa união com Cristo. Muitos têm ensinado que o batismo significa morte e ressurreição. Eu estou falando agora, eu já falei antes, mas agora a gente está esmiuçando, tá? E com Cristo, né? Morte e ressurreição com Cristo. Isso é parte da verdade, mas confunde um pouco o próprio batismo com as suas consequências. Quer dizer, o que que ele está dizendo aqui? Que estar unido a Cristo, consequentemente, vai me levar a estar morto com Cristo, morta com Cristo, e também ressuscitando para ter uma nova vida, né? Então, mas primeiro eu preciso crer e volto a dizer, para eu crer, eu preciso ouvir alguém que pregue de forma completa e clara, simples, mas clara, profunda para eu poder acreditar naquilo ali que a palavra está dizendo. E aí, depois que eu creio que eu sou unida a Cristo, consequentemente, a morte e a ressurreição vai ser algo real para mim. O batismo é basicamente uma coisa: união com Cristo, né? Irmãos, esse ensino ele repete muito porque a repetição faz a gente gravar melhor. Ser mergulhado nele. A morte do velho homem e a ressurreição para uma nova vida são, juntamente com outras coisas, a consequência direta e imediata de sermos unidos a Ele. Eu espero que esteja ficando claro que quando eu tenho uma, uma abordagem evangelística e depois eu sou levado a aprender, né, os princípios elementares para eu tomar minha decisão. Quando eu entendo isso, esse conjunto, e entendo que a morte, a ressurreição, é, é algo que vai ser a expressão, vai ser o resultado dessa união com Cristo. Aí, irmãos, tudo que eu for construir sobre a minha vida a partir da palavra será bem estruturado. Por isso que a palavra diz que Yeshua é a pedra angular, é a pedra de esquina, é aquela pedra que fica no encontro de uma parede com outra para poder dar a liga ali, para poder travar, né, aquela parede ali, para que ela não caia. Aqui nós vamos dizer algumas realidades que são diretamente relacionadas ao batismo, alguns resultados, né?
Primeiro, a morte de Yeshua é a nossa morte. Portanto, estamos mortos para o pecado. Está em Romanos 6, 3, 4 e 6. Esse nós vamos ver. E também está em Colossenses 2, 12, Colossenses 3, 3. Mas eu vou abrir aqui Romanos. Romanos 6, 6, 3, 4 e 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo e Yeshua, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Né? Então, uma das realidades espirituais é que a morte de Yeshua é a nossa morte. Nós morremos para o mundo, Gálatas 6:14. Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz do nosso Senhor Yeshua, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, esse entendimento aqui é de alguém que ouviu a palavra de forma profunda, completa, e quando ele entrou para as águas do batismo, tudo isso aqui já estava realizado dentro dele, já estava pronto, acabado dentro dele. Então ele vai lá e batiza e manifesta essas realidades espirituais. Também estamos mortos para a maldição da lei. Porque quando você fala que está morto para a lei, as pessoas pensam que tudo da Bíblia, que é do Antigo Testamento, foi cancelado. Não. Nós entendemos que a Bíblia diz que o Antigo Testamento, a primeira aliança, é sombra daquilo que viria. Então, sempre eu digo assim, eu faço com as minhas ideias assim, eu faço uma comparação. Como se a primeira aliança, ela fosse o esqueleto de um ser humano. Mas ali era só a prática da lei, algo seco, sem vida. Quando Cristo veio, que aí começa, inaugura, né, um novo tempo, onde começa ali a primeira igreja, tudo, é como Cristo, a vida de Cristo encheu esse corpo que é um esqueleto. Ela colocou carne, ela colocou tudo para esse corpo caminhar, para esse corpo ter vida. Então, não é que eu vou cumprir as leis cerimoniais da primeira aliança, mas tudo que está na primeira aliança, que eu ler e eu buscar o Espírito Santo, tem princípios que eu tiro daquele contexto. Então, os princípios são eternos, eles não vão mudar. E nós precisamos entender isso. Então, vamos ler aqui Romanos 7. Não, tem Romanos 7, 4, mas como eu estou em Gálatas, eu já vou ler Gálatas 2, 19. Gálatas 2, 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para o eterno. Então, só que a gente procura dizer, morri para a maldição da lei. Quer dizer, aquele peso que eu tinha que cumprir, obrigada a cumprir. Né? Não, hoje eu cumpro porque eu amo o Senhor. Hoje eu cumpro porque eu sou um com Ele, como ele sempre dizia que ele era um com o Pai. Então, não tem nada ali, irmãos, na Bíblia que vai tirar algo de mim. Tudo que está ali é para acrescentar na minha vida, na minha caminhada. É para me fortalecer. É para que a minha fé fique firmada. Então, toda a palavra é a lei do eterno e toda ela tem princípios que valem para hoje. Não importa que esteja na primeira aliança.
Segundo, a sua ressurreição é a nossa vida para servirmos ao Eterno. Romanos 6, 4, 8, 11, 2 Coríntios 5, 17, Efésios 2, 5 e 6, Colossenses 2, 12. Vamos ler Efésios 2, o 5 e o 6. Diz assim: Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e Yeshua. Aqui é uma outra realidade espiritual que muitos de nós não entendemos e por isso não cremos e não nos posicionamos nessa posição de estar assentado acima de principados e potestades, dominadores, tronos, soberanias, aonde Cristo sentou. Ele conquistou o direito de sentar naquele trono, o Deus homem. E por isso nós podemos estar com ele nessa posição. Então, quando eu resgato isso, quando eu entendo, eu creio, eu volto para a minha posição de governo, que foi dada lá em Gênesis 1, do 26 ao 28, onde o Senhor fala que nós vamos governar, dá um domínio para nós multiplicarmos e nós vamos governar. Não outros seres humanos, mas nós vamos governar natureza, animais e tudo que relaciona com os seres espirituais menos um outro ser humano. Então, esse é um lugar também que eu preciso entender logo no início. Então, irmãos, existem algumas coisas, algumas realidades espirituais que compõem aquele primeiro momento da salvação. E se eu levo a pessoa a entender isso e a crer nisso de início, essa pessoa ela não vai ter dificuldade na caminhada dela. Mas o problema é que as coisas são dadas pela metade, de tempos em tempo, dando espaço de tempo, e aí a pessoa começa a entrar já num sistema religioso de práticas, de regras, né, de dogmas, e aí a pessoa vai esfriando. E aí já é mais difícil você levá-la a crer, né, nessa realidade aqui. Terceiro, sua exaltação é a nossa vitória sobre todas as potestades. Efésios 1, 20 e 23. Efésios 1, 20 e 20 a 23. Diz assim: Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todo, em toda e qualquer circunstância. O 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, aqui ele já falou, né, da morte, que é a nossa morte, da ressurreição, que é a nossa vida, e da exaltação que nos colocou nesse lugar de governo, né? Muitos aqui podem falar, mas isso aqui não está falando de batismo. Mas está falando sim, é desse estar unido a Cristo, desse ser enxertado. Então, isso aqui são realidades que vão acontecer se eu crer. Outro é, nós temos perdão dos pecados, está em Atos 2, 38. Nós somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, Atos 22, 16. E muitos podem até perguntar, mas não é o sangue de Cristo que nos purifica? Irmãos, é o sangue de Cristo que nos purifica. Mas o batismo também é uma realidade espiritual que estamos sendo lavados e purificados. Então, o sangue, ele veio, na hora que eu falei, ele veio sobre mim e fez a obra interna. Mas o batismo também revela isso. É, Mas quando somos unidos
a Ele pelo batismo. Nós somos unidos a Ele pelo batismo depois que cremos e essa verdade se torna uma realidade para mim. É depois disso. Mas temos que ter clareza. Eu preciso aprender e ter essa revelação. Porque quando eu vou falar para uma pessoa, ela tem que ver segurança em mim, ela tem que ver convicção, ela tem que ver que aquilo é uma realidade na minha vida, né? Não é só eu estudar, ter esse estudo e começar a falar. Irmãos, nós não exercemos autoridade nenhuma se aquilo que nós vamos pregar não primeiro não fez algo na nossa vida. Então, para que você possa conseguir atingir o espírito de outra pessoa, tudo que você falar tem que ser uma realidade em você primeiro, para depois acontecer na vida do outro, porque senão, irmãos, é algo vazio. E sendo vazio, essa palavra só vai alcançar a alma do outro. Nós somos salvos, né? Marcos 16:16. Vamos conferir aqui 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. Diz assim: E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Yeshua. Então, aqui ele está dizendo, por meio da ressurreição de algo que foi feito na cruz e você tomou posse e creu dentro de você, também compõe, é, o batismo compõe essa expressão dessa verdade. Somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Está em 1 Coríntios 12:13. Quando estávamos no mundo, éramos independentes de Deus e dos homens. Nós achávamos que não precisávamos de ninguém, né? Mas quando nós somos enxertados no corpo de Cristo, uma das coisas que para o orgulho ser massacrado é entender que nós somos interdependentes um dos outros. Então, eu tenho um chamado, tenho alguns dons, o outro tem outros dons diferentes, o outro tem outro chamado, e todas essas pessoas com chamados diferentes, com dons diferentes, com ministério diferente, unidos, dependendo um do outro, é que vai fazer com que a vida de Cristo se mova sobre a face da terra. Então, quando você abre mão do mundo, você precisa entender, você tem que voltar totalmente a depender do Senhor. E sim, depender de outros. Porque se você achar que você tem. Eu conheço pessoas que faziam jejum, muito tipo de jejum, buscando os dons. Queria os 9 dons, porque Paulo tinha, por que que ela não podia ter? Paulo tinha os 9 dons porque ele foi estabelecer, ele foi fundar as igrejas e ele precisava, e não tinha outros. Então, mas hoje não. O Senhor já faz dessa forma, de acordo com a graça dele, ele distribui individualmente para cada um como ele entende que tem que ser, como vai ser para mover o corpo dele, porque ele sabe onde cada um deve estar. Então, sabendo disso, ele entende que assim nos ajuda a não ficar orgulhosos. Não, eu tenho todos os dons, não, eu tenho os 5 ministérios. Irmãos, já é difícil você exercer o seu chamado, porque é luta, é prova, é perseguição, é combate espiritual. E agora imagina você ficar querendo os 9 dons, os 5 ministérios, quer estar em todas as áreas. Primeiro que a gente não vai aguentar, nós vamos adoecer, né? Então, o que eu preciso é estar habilitado na palavra, a tempo e fora de tempo, que aonde eu estiver, eu posso não ser um evangelista, mas eu não posso deixar passar uma pessoa sem ouvir a palavra. Então, eu vou na cabeleireira. Ela não é cristã? Eu preciso estar com isso, esse estudo, esses princípios elementares, eu tenho que estar com isso muito firmado dentro de mim, porque ela vai falar alguma coisa e eu vou ter uma liberdade ali, e ali eu já vou lançar uma semente.
Porque a Bíblia fala que um prepara a terra, o outro lança semente, o outro vem e molha, o outro vem e faz a limpeza, mas o crescimento é o eterno que dá. Então, eu vou lá e fiz um pouquinho, mas se eu deixar passar, eu tiver contato com pessoas do mundo e eu deixar passar essas oportunidades, provavelmente o Senhor vai cobrar de nós, né, é, o sangue dessas almas, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? E é mais seguro estar dependendo um dos outros. Irmãos, e ministério, dons espirituais e chamado, não tem ninguém maior ou menor. Tem pessoas escolhidas para determinado lugar, com determinada função, e dependendo um do outro para fazer o corpo de Cristo se mover. E a igreja amadurecer para chegar à estatura do varão perfeito. Essa é a nossa obrigação, né? Eu falo obrigação, fica um pouco forte, mas é por amor, né? Eu, pelo menos, faço por amor. Eu amo o que eu faço, eu amo estar na presença do Senhor, eu amo estudar, eu amo estudar a palavra, ler, eu amo pregar, eu gosto de ensinar, né? Eu quero que as pessoas alcancem aquilo que eu tenho alcançado, né? Eu quero dividir, compartilhar, impartir aquilo que o Senhor tem me dado, né? É, ser submisso, né? Isso é algo muito importante. Deus tem uma grande obra para fazer em nós, mas Ele não faz nada em nós separados de Cristo. Deus não nos trata isoladamente. Então, irmãos, é importante entender que, primeiro de tudo, eu preciso estar unida a Cristo. E para isso eu preciso ouvir uma palavra completa sobre redenção, sobre essa redenção completa. Porque às vezes fala, é salvação, tal. Não, irmão, é tudo. É a justificação, a regeneração, a santificação, a morte e ressurreição, a exaltação do Senhor aos céus, a nossa posição, retorno, né, ao estado de governo. Isso aí tem que ser completo, eu tenho que saber quais são as realidades espirituais que compõem esse conjunto aí, para que essa pessoa ela possa se mover facilmente, né? É, toda obra que Deus tem para fazer em nossas vidas é em Cristo. Ele nos colocou em Cristo e toda a experiência dele se tornou a nossa experiência. Então, o que Cristo viveu unido a ele, também eu vou estar vivendo, né? Tanto as coisas boas como as perseguições. Como podemos aniquilar a velha natureza? A gente mesmo não pode, mas Yeshua pode. Então, o Senhor foi crucificado para que, com a morte dele, esse velho homem também morresse, né? Nós não podemos esperar que a nossa alma ela vai receber uma maquiagem, ela vai receber alguns consertos ali e vai ficar. Não, irmão, é morte todo dia, porque ela não se converte. Então, entender que Cristo morreu e quando eu estou nele, a minha velha natureza morre. E introduzir também uma nova vida, irmãos, é só Yeshua que consegue. Nós não conseguimos. Assentar nos lugares celestiais foi conquistado por ele. Só ele nos leva. E tudo isso, irmãos, não é só ler e aprender, tem que ter revelação. Tem que ter revelação. Quando isso está claro, está revelado dentro de você, você se move de forma natural. E muitas vezes você pergunta, gente, mas será que essa pessoa não entende que é assim? Não teve a revelação em nós. Às vezes ela já até ouviu, mas os ouvidos não estão destampados. Então, não ouve de forma espiritual o que está sendo ensinado. Então, por isso, tem pessoas que nós vamos abordar, que nós vamos ensinar. A primeira coisa é orar, para que os demônios deixem de ter domínio sobre a mente daquela pessoa, para que ela possa ter uma mente clara, assim, para receber essa palavra da verdade, que vai mudar as nossas vidas. Então, só Cristo pode todas essas coisas, né? Ele vai colocar aqui algumas coisas,
importantes, né? A fé e o arrependimento são condições indispensáveis para o batismo. Aí fala assim, ah, não, mas aí a pessoa precisa ouvir a palavra. Sim, irmãos. Mas se você entende o evangelho de forma completa, você é capaz de, em poucos dias ou em poucos encontros, você pregar para essa pessoa, ativar a fé dela e ela chegar a esse arrependimento. Então, ela tem fé e ela arrependeu, e ela pediu o batismo, pronto, acabou. Tem que batizar. Não tem que enrolar. Eu preciso entender o processo de redenção para eu estar afiado, né? Marcos 16:16 e Atos 2:38. Por isso que não devemos batizar crianças que ainda não têm entendimento. Se alguém pergunta como o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, a resposta é que Deus pode abrir exceções. Mas nós não temos essa autoridade. Temos que seguir o que a palavra diz. É para batizar, porque o batismo é união com Cristo. Se você encontra algum irmão que creu ou pratica de uma outra forma sobre o batismo, você deve recebê-lo como irmão. O que ele faz, o que faz porque crê assim. Ele age conforme a sua consciência. É uma questão de fé e não uma questão de vivência ou de pecado. Então, o que ele está dizendo é assim: se alguém crê de outra forma no batismo, nós não devemos deixar de receber essa pessoa como nosso irmão. Porque ela conseguiu chegar no entendimento, na revelação até ali. E ela vai ser salva da mesma forma, né? Mas quando a gente aprende de forma completa, irmãos, a gente vê o resultado muito mais profundo. Ninguém pode batizar-se de novo se alguém creu que o seu batismo não foi válido porque era uma criança ou porque não havia verdadeira conversão, então ele só tomou banho. Ele pode ser batizado de novo. Deve, portanto, ser batizado. Se alguém diz, se alguém diz, mas eu conheço casos de pessoas que não foram batizadas e vivem em santidade. Ou então diz, mas Lutero era um homem de Deus e cria no batismo infantil. Nossa resposta deve ser que não podemos nos dirigir pelas experiências dos homens, mas pela palavra de Deus. Então, se você pegar esses dois vídeos que falam sobre o batismo, parte um e essa parte 2, e você buscar, estudar, pedindo revelação de todos os textos que foram colocados, você vai entender o significado do batismo. Irmãos, nós precisamos perceber que nós passamos a vida recebendo a palavra por outras pessoas, cremos e torna algo, um hábito, uma cultura, e nós não questionamos. Nós só nos alertamos quando a gente olha um ensino desse, que o ensino traz os textos, e aí eu vou ler os textos e eu vou ter a minha revelação daquilo ali, eu vou ter o meu entendimento daquilo ali. Mas senão, a gente vai continuar repetindo o que a gente aprendeu, sem questionar. E Paulo sempre elogiava os bereanos, porque eles questionavam e eles verificavam para ver se aquilo era uma verdade. Então, entendendo, não vou criticar quem não chegou nessa revelação, vou recebê-los como irmãos, mas eu preciso também avançar, conhecer e continuar conhecendo os princípios do eterno, a vontade do eterno, como o eterno se move, como ele vê, como ele entende, como ele sente, para que eu possa estar sempre dentro do propósito, na direção dele, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.